Que bom estarmos novamente podendo compartilhar com você a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo, diante do calendário bíblico, do calendário hebraico, o mês de Av. Um mês muito significativo na história dos judeus. E esta semana, então, é muito marcante. Durante esses meses de julho, final de julho e meados de agosto, o mês de Av marca um tempo de coisas muito terríveis que aconteceram em Israel. A princípio, foi no mês de Av, no dia 9, exatamente o que seria no nosso calendário esta semana, que os 10 espias que foram olhar Canaã voltaram com más notícias, se queixaram diante da congregação, murmuraram e por causa deles o povo se inflamou contra Deus e não teve uma atitude de fé para seguir segundo a palavra de Deus e por isso foram julgados e passaram 40 anos rodando o deserto. Séculos depois, também foi nesta mesma semana, precisamente no dia 9 de Av, que os babilônicos destruíram o primeiro templo de Jerusalém. E séculos depois, por não terem dado ouvidos às profecias e a Jesus Cristo, foi também no dia 9 de Av que o segundo templo e a cidade de Jerusalém foi destruída pelos romanos, não ficando pedra sobre pedra. Esse tempo marca sempre uma atitude de não ouvir a Deus e que gera consequências terríveis. A palavra de Deus, por isso, nos adverte. Vamos fazer desse tempo um tempo de reflexão. Estamos obedecendo, estamos seguindo ao Senhor, não queremos cair em maldições, não queremos ser julgados por Deus como filhos desobedientes, como filhos infiéis. Como a palavra nos adverte, falando a respeito dos israelitas, no capítulo 10 de 1 Coríntios, a partir do versículo 1, nunca devemos esquecer, irmãos, aquilo que aconteceu com o povo no deserto, há muito tempo. Deus os guiou enviando uma nuvem que se movia à frente deles. Assim ele os levou em segurança através do mar. Isso poderia ser chamado de seu batismo, batizados tanto no mar como na nuvem. Como seguidores de Moisés, representando sua submissão ao líder. Por um milagre, todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois eles beberam da rocha espiritual que os acompanhava. Cristo estava lá com eles, como uma rocha espiritual. Entretanto, depois de tudo isso, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos foram espalhados pelo deserto. Com essa lição, somos advertidos de que não devemos desejar as coisas más como eles o fizeram. Não devemos adorar ídolos como alguns deles adoraram. Não pratiquemos a imoralidade sexual como alguns deles fizeram. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos pelas cobras. E não murmuremos como fizeram alguns deles. Por isso, Deus enviou o destruidor. Estes exemplos de Israel são para que hoje nós, a Igreja de Jesus Cristo, que nos aproximamos de Deus através da palavra de Jesus, nos firmemos em ouvir e obedecer ao Senhor. Esse mês de Av deve nos despertar, porque a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Suas promessas estão diante de nós, mas se não obedecermos ao Senhor, podemos ser reprovados. Portanto, diz o versículo 12, tenham cuidado. Se você está pensando, eu nunca faria uma coisa dessas, que isso lhe sirva de advertência, porque você também pode cair em pecado. Lembre-se que as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que outros enfrentam. Estamos vivendo tempos difíceis, mas também tempos em que a fidelidade e a bondade do Senhor está sobre nós. E nesse tempo de advertência dos céus para nós, vamos ser fiéis à palavra e à vontade do Senhor. Avançar sobre as circunstâncias, obedecendo, confiando em Deus,
porque assim veremos os milagres acontecerem. Que Deus nos abençoe e que poderosamente a sua palavra continue nos livrando de cair nas tentações. Deus te abençoe em nome de Jesus.